em casa, a gente já tira o sapato que saiu da rua. Essa é a orientação dos infectologistas. E assim que puder, pegue o sapato, leve direto para o tanque e aí lave a sola com água e sabão. Isso é o suficiente. Fechei a porta de casa e aí a maçaneta. Bom, deixa um álcool comum, aquele de supermercado, aqui, olha, pertinho, que você limpa e aí já deixa tudo muito limpo pro próximo que entrar na casa. E vá direto para o banheiro. Essa é a orientação dos infectologistas. O porquê? A gente vai saber agora. Olha, chegando aqui no banheiro com a Maísa Benetti, que é infectologista. O que a gente faz agora, doutora? Bom dia. Bom dia. Quando você chega em casa, depois de tirar o sapato, você vai direto para o banheiro. No banheiro, você tira essa roupa que está vindo suja da rua, se higieniza e coloca a roupa de ficar em casa. Por que é importante tirar essa roupa da rua? Porque essa roupa da rua vai estar com vírus na superfície dela. Então, para não propagar em casa, você tira, joga no cesto. Algum cuidado especial na hora de lavar essa roupa? Não, o cuidado com a roupa é o cuidado geral que a gente já tem em casa no dia a dia. Pegar o cesto de roupa, levar direto para máquina de lavar e aí fazer a higienização com água e sabão. No banheiro, muitas famílias têm um banheiro para compartilhar com todo mundo. Quais os cuidados? Tem que reforçar a limpeza? Limpar com o quê? Nesse momento, o cuidado reforçado é onde todo mundo pega mais, que acaba sendo a pia, a torneira. Depois que fez o uso, pega um desinfetante, um álcool gel e limpa a pia e a torneira. Álcool em gel tá difícil de achar e quando acha é caro. Álcool comum serve? Álcool comum serve também, ou a diluição da água sanitária. Doutora, vamos agora caminhando em direção à cozinha, porque os esforços ali, a limpeza também tem que ser reforçada na cozinha, em pia e também nas torneiras, né? Vamos mostrar para o pessoal em casa como é que limpa? Aqui na pia, você precisa deixar separado a bucha que você vai lavar a sua louça e a bucha que você vai limpar a superfície. Procurar deixar uma luva separada para você poder fazer essa higienização. Ah, como que eu vou poder limpar a superfície? Você pode usar algum produto desinfetante, ou a solução da água sanitária, ou algo sabão. Agora, doutora, chega do mercado com embalagens, produtos. Eu posso guardar direto ou não? Não, o ideal, o vírus, ele pode ficar na superfície desses produtos que estavam lá expostos no mercado. Então, você chega em casa, higieniza esses produtos e guarda na prateleira. Porque se você guardar direto, amanhã você vai lá pegar esse produto e ele está com o vírus na superfície e você acabou contaminando de novo. Limpo com o quê? Álcool comum. Álcool comum. E o chão, doutora? Como que a gente vai limpar o chão da casa? O chão da casa, de forma geral, pode lavar com a diluição de água sanitária. Nesse momento, é o melhor custo-benefício. Agora, as crianças em casa, quais outros cuidados que a gente tem que ter? Com a criançada em casa, que está junto na quarentena com todo mundo, limpar toda hora os controles remotos e os controles de videogame, ou que todo mundo vai pegar toda hora. Coloca o desinfetante e limpa sempre na mesma direção o produto. Tá. Roupa de cama, tem que trocar todo dia a partir de agora? Se você não está com tosse, se você não tem secreção no nariz, se você não está espirrando, não precisa trocar todo dia. Mas se você está com tosse, espirrando, algum sintoma respiratório, é recomendado que faça a troca e a higiene da roupa. Muitas das casas têm um cachorrinho, como a gente vê o Juca aqui nessa nossa entrevista. Tem que ter um cuidado especial agora com os cachorros, com os animais? Nesse momento que está todo mundo em casa, o ideal é que o cachorrinho fique junto em casa também. Mas se porventura o cachorro sair para a rua, quando voltar, lavar as patinhas no tanque do cachorro. É água e sabão o melhor remédio, a melhor arma contra esse vírus, né, doutora? A melhor coisa que a gente pode fazer é estar lavando nossas mãos constantemente para não trazer os vírus de fora para dentro. Muito obrigada pelas informações. Márcio. Quanta informação boa, Sabina, que se resume numa palavra: higiene. Higiene para evitar doenças. Muito obrigado pela sua participação. A Organização Mundial da Saúde recomendou que pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus não devem usar o medicamento ibuprofeno. O Ministério da Saúde se manifestou agora há pouco sobre essa medicação. A gente volta ao vivo a Brasília com o Fabiano Andrade para ter esses detalhes. Fabiano. Pois é, Márcio, tem circulado muitas informações aí, grupos de WhatsApp, fake news, em relação a essa questão do ibuprofeno. Por isso, essa importante prestação de serviço com a divulgação oficial do que esse medicamento pode causar aos pacientes. Essa nota saiu agora há pouco aqui pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E eu vou pedir licença para ler uns trechos dessa nota, já que a gente está
está tratando de uma questão tão específica que é o medicamento, a saúde das pessoas. Em resumo, para as pessoas que utilizam esse medicamento, não há evidências científicas para interromper tratamentos para as pessoas que utilizam o ibuprofeno. Esse é para as pessoas que utilizam já esse medicamento, que estão fazendo tratamento. E no final, o Ministério da Saúde diz o seguinte, que diante das incertezas e da lacuna de evidências comprovadas sobre o tópico, recomenda-se o não uso de ibuprofeno e de outros medicamentos não esteroides, sendo preferível as medicações analgésicas, tais como paracetamol e dipirona. O Ministério faz uma ressalva muito importante, que essa avaliação de qual medicamento é melhor deve ser feita pelo profissional médico. A pessoa não pode simplesmente, por conta própria, suspender o uso do medicamento para quem já está usando ou começar a usar o medicamento sem a prescrição médica. Muito importante a recomendação feita pelo Ministério da Saúde para que as pessoas evitem a automedicação. Em suma, o Ministério está dizendo, para quem usa o ibuprofeno, não há evidências científicas que a pessoa deve interromper o tratamento. Para os demais casos, a sugestão é recomendar o não uso de ibuprofeno e de outros inibidores não esteroides, sendo preferível as medicações analgésicas como paracetamol e dipirona. A informação saiu agora há pouco aqui pelo Ministério da Saúde. Márcio, é com você. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano. Doutora Ana, como pediatra, muita criança usa ibuprofeno para baixar a temperatura, baixar a febre. Nossa, é um dos medicamentos mais utilizados realmente, né, pelas crianças. E o que a gente recomenda agora é seguir exatamente essa recomendação. Nesse momento, evitar o ibuprofeno. Então, se a criança está, por exemplo, com sinais de gripe, sinais de resfriado, nariz começou a escorrer, evitem o ibuprofeno. Está com febrinha, paracetamol, dipirona. E o uso do corticoide também, para o uso dos sintomas do coronavírus. Não deve-se usar corticoide, também é comprovado hoje. Por quê? Porque também mostrou-se um pior desfecho, uma pior conclusão dos casos quando se usou corticoide ou ibuprofeno. Olha só. E também alguns medicamentos, isso é importante a gente falar, né? Que também foi nesse trabalho para hipertensão arterial e para diabetes. Mas isso é importante a gente dizer, esses medicamentos não devem ser suspensos. Quem utiliza medicamentos para pressão arterial, para controle da diabetes, e mesmo nessa nota do Ministério, ibuprofeno de uso crônico, tudo que é de uso crônico, a gente deve manter. Essas duas medicações são muito usadas, são dois grupos de antihipertensivos muito usados pelos idosos e não devem ser parados, né? Não deve ser descontinuado. E também vale a pena, Márcio, dizer que não adianta o excesso de vitamina D, o excesso de vitamina Z, na verdade a gente não tem milagres. Tá? Exato. Por isso que a gente repete o que disse o próprio Fabiano. Pergunte ao seu médico, converse com o seu médico. Em cima dessa informação, tire a dúvida com o seu médico. Nada de tomar decisões da própria cabeça. Uma outra novidade sobre o tratamento da Covid-19, a doença do novo coronavírus. Os especialistas do Comitê de Contingência do Coronavírus aqui de São Paulo, eles acreditam que o período de incubação do vírus é menor do que se imaginava. Por esse motivo, o presidente do comitê, o infectologista Davi Wipp, vai pedir ao Ministério da Saúde a redução do tempo de quarentena, de 14 para 10 dias. Tem um aprendizado novo. O que nós imaginávamos que o período de incubação ia até 14 dias, nós estamos vendo que o período de incubação é mais curto. Então, a média é de 3 a 8 dias. Nós vamos sugerir hoje ao Ministério da Saúde que, inclusive, mude o critério de tempo da quarentena, que diminua de 14 para 10. Hoje tem conhecimentos muito claros que a transmissão não se faz só por gotícula. As excreções e secreções podem contaminar. Então, as regras de proteção têm que ser muito rígidas e seguidas rigidamente pelos profissionais da área de saúde. Doutora Maísa, a senhora vê algum risco nessa redução da quarentena de 14 para 10 dias? Já está comprovado essa redução do período de incubação do novo coronavírus? Parece que sim. Há uma tendência em achar que ele tem um menor período de incubação, mas isso ainda não foi comprovado pelos estudos. Acho que o professor Davi Wipp tem toda a seriedade e competência para dizer isso. Mas realmente ainda não tem. Os grandes estudos mundiais ainda não comprovaram totalmente essa verdade. Não, claro, não quis fazer a pergunta para duvidar da competência do Davi Wipp, mas é porque a gente está no meio de uma epidemia, então a gente está, o famoso trocar o pneu com o carro em movimento. Perguntas que eu faço para você aqui hoje e vocês me dizem sim, amanhã pode ser não. Exatamente. Hoje à tarde mesmo. Talvez hoje à tarde. É muito rápida. A mesma coisa, o ibuprofeno foi exatamente isso que aconteceu. Pode usar? Não pode mais usar. E agora não podemos usar. Na questão dos idosos, a gente
fala do grupo de risco, de pessoas idosas, mas a gente poderia colocar que a partir dos 70 anos esse risco é maior? A partir dos 70 anos há um perigo maior, digamos, para essas pessoas de contraírem o coronavírus? Sim, isso tudo porque... Posso falar, claro. Falando dos idosos aqui? Mas é que, né, o sistema imunológico, com o aumentar da idade, ele vai ficando mais fragilizado. Então, o que os casos da China demonstraram foi que pessoas com mais de 70 e mais de 80, nessas pessoas o risco vai efetivamente aumentando. O risco, ele começa, né, doutora Ana, com 60 anos em 3,4% de morte, chegando a 14% com 80 anos. Justamente por isso que a doutora Ana disse, porque você vai perdendo ao longo do tempo a capacidade imunológica de resposta. O quanto que teu organismo é capaz de responder contra um vírus, contra uma bactéria. Quando a gente fala da vacinação da gripe, e vamos focar um pouco nessas pessoas com mais de 70 anos de idade, fundamental que elas tomem, fundamental essa antecipação da vacina. Fundamental, gente. Vou de novo falar para vocês. Fundamental todo mundo se vacinar contra a gripe. Todas as pessoas, né, a campanha de vacina deve começar já semana que vem, né, se não me engano. Dia 23? Dia 23, exatamente. E todo mundo acima de 6 meses deve se vacinar contra a gripe. Por que a vacina da gripe protege contra o coronavírus? Não, não é isso. Mas protege dos outros vírus que podem dar gripe e que eles vão aumentar a sua incidência agora, nesses meses de outono e inverno. E aí, se a gente pegar uma gripe, por exemplo, a influenza, nosso sistema imunológico se enfraquece, porque ele tem que se defender contra o vírus da influenza. O que acontece? Se você pega um coronavírus, você pode ter um quadro mais grave. Então, a gente tem que se defender dos outros vírus com a vacina da gripe para realmente nosso sistema imunológico estar preparado para o coronavírus quando ele chegar. Porque eu acho que ele vai chegar. É importante. Né? Para as crianças, isso é muito solidificado, né? Isso. Todo mundo conhece. Mas os idosos também têm uma carteira de vacinação. Nós precisamos estimular isso. Nós temos, através da nossa sociedade, da Sociedade Brasileira de Imunização, um esquema para vacina. E não, eu diria mais, doutora Ana, se a senhora me permite, não só a gripe, mas a pneumonia. Perfeito, que, inclusive, isso. está na rede pública. É preciso que os idosos tenham a sua carteira de vacinação atualizada, para que, em vigência de uma epidemia como nós estamos vivendo, nós não tenhamos o acréscimo de outras doenças. Exato. Na verdade, na epidemia passado, 2019, 70% dos casos de gripe no Brasil foram idosos. E, mais uma vez, obviamente, que isso deve se repetir. Nós teremos 2 doenças, coronavírus e gripe. E a importância da carteira de vacinação é como aconteceu com a vacina do sarampo. Um monte de gente esqueceu-se. Eu já tomei, vou perguntar para minha mãe está viajando, ela já morreu. E não sabia se tinha tomado a vacina de sarampo. É isso. Quer dizer, se você tivesse uma carteira de vacinação, como tem uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade, com seu histórico vacinal, seria maravilhoso. Mas como a febre amarela. Como a febre amarela. Exatamente. É evitável. É isso aí. A gente fala agora sobre o esforço internacional de centenas de cientistas em busca de um tratamento para a Covid-19. O Felipe Santana tem as informações ao vivo de Nova York. Mais uma vez ele participa com a gente. Felipe, bom dia para você. Eu fico até feliz que você está fazendo home office, trabalhando de casa, porque todo dia vai participar do nosso combate ao coronavírus. Felipe, estou brincando, não estou feliz não. Claro que estou preocupado com você, mas que bom que você está com a gente. Não, eu estou em home office porque é a recomendação das autoridades, sem sintomas, estou me prevenindo aqui, Márcio. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no estúdio, bom dia para todo mundo em casa. São centenas de cientistas que estão agora largaram tudo o que estavam fazendo para pesquisar um tratamento para a Covid-19. E essa comitiva de cientistas já identificou pelo menos 50 drogas que podem ser eficazes no tratamento da doença. A maior parte desses cientistas está procurando uma forma de impedir que o vírus se reproduza no nosso corpo, que ele entre nas nossas células e se reproduza. E é uma boa notícia, nessa área vem lá da China, que está conseguindo estancar a epidemia. Os médicos chineses afirmaram que testaram uma droga num grupo de 340 pacientes. É um remédio japonês chamado Favipiravir. Ele é usado lá no Japão para tratar gripes fortes. Os médicos chineses disseram que testaram essa droga em 340 pacientes e que os resultados foram ótimos. Eles dizem que depois de 4 dias o vírus já não pôde mais ser identificado no corpo dos pacientes e que, além de tudo, é uma droga segura, que tem poucos efeitos colaterais.
Mas eles dizem que essa droga age bem principalmente em casos leves e médios, em que o vírus ainda não se alastrou pelo corpo, e por isso a importância dos testes, de identificar a doença em suas fases iniciais. Essa droga foi aprovada recentemente para ser usada aqui nos Estados Unidos, não contra a Covid-19, mas contra a gripe. A gente conversou com médicos no Brasil que dizem que estão acompanhando esses testes lá na China, mas são resultados muito preliminares. Essa droga ainda não está aprovada para ser usada nem contra a gripe no Brasil e que eles vão continuar seguindo o protocolo internacional, que é assistência aos pacientes em UTI. Essa assistência é o que está sendo usada no mundo inteiro, que é basicamente ajudar as pessoas a respirarem através de respiradores para que o próprio sistema imunológico nos defenda contra o vírus. Mas com todos esses cientistas juntos em comitiva e trabalhando muito para encontrar o tratamento, pode ser que a gente tenha uma boa notícia em breve, Márcio. Isso que eu gostaria de perguntar para as especialistas aí no estúdio, elas têm esperança de um tratamento para a Covid-19 em breve? Doutora Maísa? Tenho muita esperança, não só para esse antiviral, como já existe para a gripe, nós já temos uma droga que para os pacientes com gripe nós usamos, mas também para a vacina. Eu acho que é uma questão de tempo, Márcio, que a gente tenha o tratamento para essa nova situação epidêmica do mundo. É que enquanto a vacina não vem, enquanto o remédio não vem, e eu até agradeço já, Felipe, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Enquanto a vacina não vem, a gente fica com o básico, seja com a vacinação da gripe, para fortalecer o corpo e reagir melhor se o coronavírus vier, e também com lavar as mãos. De novo, os hábitos simples de higiene. Enquanto a vacina, o remédio não chegam, vamos ficar com o que a gente já conhece. Exato. Lavar a mão é um bom começo. É exatamente, gente. Eu sou a pessoa mais otimista do mundo em relação à vacina, que eu tenho quase que certeza absoluta que sim vai ser desenvolvida, E também um remédio. Agora, uma coisa interessante, só para citar, eu vi um comunicado que fizeram no começo do século XX, dos cuidados contra a gripe espanhola. Sabe quais eram? Exatamente os mesmos. Lavar a mão, evitar aglomeração. No começo do século XX, quer dizer, já se sabia naquela época, gente, contra vírus é isso aí. Lava a mão e evitar aglomeração nesse momento. Como é que a gente esquece isso, né? Bom, as mensagens falsas nas redes sociais são um tremendo problema para combater o novo coronavírus ou qualquer doença. A equipe do G1 tem feito há algum tempo já um trabalho excepcional que ajuda a esclarecer o que é fato e o que é fake. A gente vai agora até a redação do G1 conversar com a Clara Velasco. Clara, bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Márcio, eu vou falar sobre duas mensagens que estão circulando bastante nas redes sociais. A primeira delas, que eu acho que muita gente já deve ter recebido, é de que Israel conseguiu desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Mas, gente, isso não é verdade. Israel tem, de fato, um grupo de cientistas tentando desenvolver essa vacina, mas isso ainda não aconteceu. A gente do G1, inclusive, conversou com um desses cientistas que disse que, se tudo der certo, essa vacina estará no mercado em alguns meses. E vale também a gente lembrar que diversos países do mundo estão tentando desenvolver uma vacina, mas que até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde, isso ainda não aconteceu e não existe medicamento ou vacina capaz de proteger as pessoas contra a Covid-19. Outra mensagem que tem circulado bastante é de que fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre seria capaz de combater o vírus e destruir o vírus. Essa mensagem fala que o coronavírus fica durante 4 dias na garganta das pessoas para depois descer para o pulmão. E que por isso que seria interessante as pessoas fazerem esse gargarejo. Mas isso é fake, não é verdade. Os especialistas falam que não há embasamento científico nenhum para utilizar essa mistura de água morna, sal e vinagre para combater o vírus. Inclusive, os especialistas falam que não é possível saber quantos dias que leva do vírus para descer da garganta para o pulmão, pois isso depende muito de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Márcio. Muito obrigado, Clara. Sempre explicando para a gente o que é fato e o que é fake, com o auxílio de toda a equipe do G1. Valeu mesmo. No nosso giro com os colegas pelo Brasil, a gente vai agora ao Rio de Janeiro, saber com a Mariana Gross como os moradores da cidade estão recebendo as medidas a cada dia mais restritivas na cidade do Rio. Mariana, bom dia para você. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A preocupação aqui é muito grande. Agora a Secretaria de Saúde do Rio investiga 2 mortes. Uma em Miguel Pereira, que fica no sul do estado, de uma mulher de 63 anos, e a outra de um homem de 69 anos que morreu de pneumonia em Niterói, região metropolitana do Rio. Os resultados dos testes dos 2 saem nos próximos dias. Os 2 tinham outras doenças, portanto, faziam parte do grupo de risco e tiveram contato com pessoas que chegaram do exterior. No caso
Estados Unidos e Itália. Detalhamos aqui ontem, né, as medidas do decreto do governador do Rio, entre elas a que determinou que passageiros só viajem sentados nos ônibus. Hoje até vimos de manhã ônibus mais vazios, mas houve muitas filas nos pontos, o que mesmo ali ao ar livre representa um risco de contaminação. Ficam ali as pessoas aglomeradas, aguardando, né? Grande preocupação também com moradores de comunidades. São pelo menos 2 milhões de pessoas vivendo em cerca de 760 favelas, segundo o IBGE. Nós temos informações da falta d'água em favelas e bairros da periferia. A gente se pergunta, né, como esses moradores poderão se prevenir dessa forma. Márcio. Mariana Gross, mais uma vez, muito obrigado. Daqui a pouco começa o RJTV primeira edição. Muito obrigado mesmo. A Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro mesmo, é a responsável pela produção dos testes da Covid-19 aqui no Brasil. Muita gente está indo atrás de hospitais e unidades de saúde procurando esses testes, querendo se testar para ver se tem ou não a doença. O Ministério da Saúde anunciou que vai comprar mais kits para testar a presença do novo coronavírus no organismo. Mas, pelo menos por enquanto, está mantida a política de testar apenas os pacientes em estado mais grave, quando os sintomas são mais graves. Já a Organização Mundial da Saúde recomenda exatamente o contrário e defende testes em massa. A repórter Larissa Schmidt está na sede da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e traz as informações sobre esses kits de testagem. Não é assim, Larissa, que se fala? Bom dia para você. Oi, bom dia a todos. Sim, estou aqui na Fundação Oswaldo Cruz e ao meu lado está o vice-diretor de Pesquisa e Desenvolvimento de Biomanguinhos, que desenvolve vacinas, produz testes pré-diagnósticos. É o grego Sotiris Misailides, está no Brasil há 8 anos, está na linha de frente justamente dessas pesquisas, desenvolvimento de testes. Nós já vamos entrar exatamente com relação a números, quantos kits tem, qual é a previsão de entrega e de aumento, mas a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: a Organização Mundial da Saúde, ela está defendendo que os testes sejam feitos de forma massiva. O nosso Ministério da Saúde ainda orienta para que os testes sejam feitos apenas para quem tem aí um diagnóstico, enfim, que tenha casos graves, né? O que é que o senhor defende? Qual é o seu entendimento? Bom, a experiência com a Coreia do Sul é que o teste diminui muito os casos de letalidade, por exemplo, para o coronavírus, que foi o contrário que aconteceu na Itália, que eles não tinham testagem frequente. Agora, a realidade do Brasil é totalmente diferente em termos de números e em termos de espaço do que a Coreia do Sul. Então, a gente não pode exatamente adotar essas recomendações. A gente está entregando testes para o SUS e a gente está pretendendo escalonar isso para poder testar mais e mais pessoas caso isso for necessário, como previsto, na verdade. Vou passar algumas informações que a gente tem. O Ministério da Saúde fez inicialmente um pedido de 30 mil testes. Agora foram entregues já em 27 estados e Distrito Federal, nos laboratórios centrais, 18.500 testes. Ainda estão previstos outros 6.500 para serem entregues dessa primeira remessa, além de 5.000 de influenza A e B, porque se for um diagnóstico favorável aí às influenzas, já fica descartado a possibilidade, a suspeita de coronavírus. Então, são 30 mil nessa primeira remessa, ainda faltam alguns. Agora, com relação ao aumento da produção, como é que a Fiocruz está se organizando? A gente está se organizando tanto para produzir mais testes, então a gente está escalonando o material para produção, a gente está orientando que cada mês a gente vai ficar aumentando a nossa produtividade e também a gente está se organizando em termos de central analíticos para poder analisar maior número de testes, porque no momento a análise é focada nos laboratórios centrais dos estados e a gente quer poder aumentar o número de processamento desses testes, porque não adianta só fornecer 1 milhão de testes se não temos capacidade de processar esses testes. Então a gente está trabalhando junto, aumentar no próximo mês, escalonar de 30 para 40, para 90, para 120, cada mês fica aumentando o número e também a capacidade de processar esse material.
Existia uma expectativa de, em 3 e 4 meses, do Ministério da Saúde aumentar para 1 milhão. Isso é possível? Não sei se a condição atual isso é possível em termos de diagnóstico molecular. Talvez isso seria possível se a gente tem a possibilidade de introduzir outras maneiras de testes. Introduzir testes rápidos, testes sorológicos. Aí a gente vai ter várias abordagens ao mesmo tempo para enfrentar essa necessidade. Ok, agradeço muito a sua entrevista. Lembrando que a rede privada tem outros tipos de testes. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Larissa. Há de se entender muito bem essa discussão, né? De um lado tem as pessoas que querem ser testadas, se elas estão com doença, estão com sintoma, quer saber se está doente ou não, é um direito delas. Mas, por outro lado, como disse o representante da Fiocruz, é um país enorme. É isso. E o custo é muito alto também nesse momento. Claro. Como é que a gente fica nessa balança, doutora? O mundo ideal, todos testados, e aí a gente tem a estatística certinha de tudo. Mas o mundo real é o nosso mundo, e aliás a Fiocruz é uma instituição que nos dá muito orgulho aqui no Brasil, é uma instituição que eu tenho o maior respeito por ela, né? E o Ministério está certo, a gente vai ter que testar agora, nesse momento, quem realmente precisa ser testado, que são os graves. Então, a gente insiste no seguinte, quem não está com sinal ou sintoma grave tem que ficar em casa, está com sintoma de gripe, fique em casa. A chance de você ter coronavírus é grande, fica em casa. E com todos os cuidados. O Ministério diz que pode fazer o chamado nexo causal, quer dizer, se o meu pai estava com a doença e eu apresentei sintoma, não precisa testar, vou estar doente também. Você está doente, isso funciona. Exatamente. Sim, funciona. E tem a grande situação de que se você fizer o teste no início da doença com pouco vírus dentro do teu organismo, ele pode vir negativo. Então você tem um falso negativo e aí você se expõe à rua. O ideal, realmente, como a doutora Ana disse, é o que nós deveríamos testar a população toda. Como foi feito na Coreia do Sul, mas em contrapartida, em Singapura, também seguraram a doença com isolamento. É isso. Então, não testaram todos, mas fizemos a medida correta, que é o isolamento social. Então, tem diversos motivos e diversas formas de abrandar essa epidemia. O isolamento, não há dúvida nenhuma, já está provado isso. Ele se mostra comprovadamente eficaz. Para segurar a epidemia. Isso é o que a gente tem que fazer nesse momento. É o necessário. É segurar a onda, evitar a onda exponencial. A gente tem que achatar essa onda. Se a gente conseguir achatar essa onda, a gente preserva o sistema de saúde e, preservando o sistema de saúde, a gente preserva a saúde dos nossos idosos. Bom, deixa eu só interromper aqui o nosso bate-papo, porque eu vou receber aqui no nosso estúdio nosso colega César Tralli, que ontem nos brindou com informações importantes sobre aquela primeira vítima. Tudo bom, querido? Fala, garoto. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. As informações... celular, você me perdoa, porque o tempo todo chega... Não, pelo amor de Deus. Doutora Ana é minha professora, estou limpando toda hora, estou higienizando. É minha terceira mão. O cotovelo estava limpo? Eu lavo as mãos, eu lavo o celular junto. também. O cotovelo estava limpo? Limpinho. Então tá ótimo. Ontem você trouxe informações sobre aquela nossa primeira vítima fatal aqui no Brasil, que foi aqui em São Paulo. Hoje, que informação você tem e vai trazer em primeira mão para a gente, depois, claro, no SP1? Puxando o gancho do que vocês estão conversando sobre isolamento, a necessidade de se isolar, especialmente nesse público mais velho, que são os idosos, a gente está fazendo uma reportagem bem interessante hoje aqui em São Paulo, mostrando o esforço que filhos estão tendo para segurar os pais com mais de 60 anos dentro de casa. Que não se aguentam, querem sair. Exatamente. Eu até separei um trechinho dessa reportagem que a Nanda Apple está fazendo. A gente pode ver? Claro. Estou no bairro da Moca. Olha essas xicrinhas de café de vovó. Que amor. Sabe quem fez para mim? A Norimar fez um cafezinho para mim, para o nosso cinegrafista. Ela mora aqui na Moca, gosta de passear, mas como tem quantos anos, Norimar? 76. Ixi, o filho dela disse para parar um pouco com as saídas. Como é que você está fazendo agora? Focando pro celular? Celular, vamos passando a tarde, né? Vendo televisão. Tá certo, vamos ver quem se comporta e quem não se comporta. E o que as pessoas mais velhas têm que fazer. É isso aí, Márcio. Legal. Você vê que ela está obedecendo os filhos, está quietinha dentro de casa, só no celular, fazendo o tricô. Tem quase que amarrar ela em casa, ela está em casa. Mas está ficando. E a gente mostrou isso no começo do programa, né? Ruas vazias aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, aqui em Higienópolis, por exemplo, onde tem uma grande concentração de idosos. O William Santos, nosso produtor, foi para as ruas, Tralli, e viu ruas praticamente vazias, nenhum idoso nas ruas. Isso é muito bom. E tem uma outra reportagem que a gente está fazendo aqui em São Paulo, que trata do contraponto de quem precisa ir para a rua trabalhar.
Então, não tem jeito, tem que sair. Exatamente. A gente tem uma massa de autônomos, de trabalhadores, que se não levantar e sair para a rua, não leva o dinheirinho para pagar o pão, o leite, as contas dentro de casa. Então, a gente está tentando ver com essas pessoas como elas estão se fazendo para, vamos dizer assim, ganhar a vida e proteger, ao mesmo tempo, a vida contra o coronavírus. Que categorias, por exemplo? Esse é o grande dilema aqui. Tem pintor, tem mecânico, tem fisioterapeuta, entendeu? Tem faxineira, enfim, uma série de pessoas que, se não sair todo dia, vendedores ambulantes, né, não consegue trazer o ganha-pão. O que algumas pessoas defendem é o seguinte, por exemplo, está pintando em casa, o pintor não vai mais poder, vai ficar sem dinheiro. Paga adiantado esse pintor. Ajuda esse pintor nesse período difícil e depois, quando passar, ele vai fazer a sua pintura. Mas tenta adiantar de alguma forma algum dinheiro para ele. Eu sei que é difícil, é sonho adiantar sem ter o serviço em casa. Mas eu acho que nesse momento que todos pensam em ajudar todo mundo, essa é uma ajuda importante também. E essa mobilização que a gente tem visto das pessoas evitarem o contato social está surtindo efeito, porque já houve uma redução expressiva no transporte público de São Paulo no número de passageiros. Só nos ônibus da capital houve uma queda de 23% no levantamento que eu acabei de fazer. Então, são 2 milhões de passageiros a menos dentro dos ônibus por dia já. Tem que cair mais, obviamente, mas a gente sente que a população está respondendo bem. Daqui a pouco tem SP1 aqui na Globo. Assim que terminar. Assim que terminar o combate ao coronavírus. Vou terminar rapidinho, juro para você. Não, estamos juntos, vamos embora. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom Eu vou seguir aí com você agora, Obrigado. porque aqui no nosso telão a gente continua recebendo perguntas na hashtag, no Jogo da Velha, Pergunta Corona, tudo junto. A pergunta do Jadir. Para se diagnosticar o coronavírus, é necessário que a pessoa possua todos os sintomas ou apenas um deles já é suficiente? Na verdade, apenas um deles ou nenhum, porque às vezes você pode ser assintomático. Tá? 80% dos pacientes, inclusive, não têm sintomas graves. Eu acho que a pergunta que ele quis, desculpa, é assim, em que situação que a gente pede o exame? Pode ser. Eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez. Quando que a gente vai pedir exame? Se o paciente tem algum sinal de alerta, algum sinal de gravidade. O que é? Febre com tosse e dificuldade respiratória. A dificuldade respiratória realmente é um sinal que indica, olha, precisamos testar porque pode ser. A Oswaldina faz uma pergunta interessante. Quero ir para o interior para ficar mais segura em relação ao coronavírus. Indo de carro, levada pelos filhos, corro risco? Sou idosa, tenho pressão alta, problemas no sangue. Eu não sou médico, mas talvez o ideal fosse ela não sair de casa, não querer ir para o interior. Ou essa ida para o interior vai protegê-la mais? Na verdade, ela está fugindo do epicentro, né? Do local em que tem maior número de pessoas. Mas aí está se expondo na estrada, está se expondo de alguma forma. Mas exatamente, mesmo estando no interior, ela tem que manter o isolamento em casa, quer dizer, é isso. E se for de carro, vá com as janelas abertas, tá? Para não ficar respirando no mesmo ar. A Lorena faz uma pergunta que, junto com a coronavírus, vem também o pânico, o medo, a preocupação. O que pessoas podem fazer para conter a ansiedade e a síndrome do pânico nesse período de quarentena? Uma coisa muito legal que as pessoas podem fazer, sabe o que é? Atividades manuais. Sabe que isso desestressa as pessoas? Então, quem aprende a fazer, sei lá, tricô, aprende a fazer crochê, aprende a desenhar, aprende a pintar xicrinha, como a Nanda Apple ali falou. Atividades manuais, vai arrumar os armários, isso tudo faz a gente relaxar. A gente tem que ter calma nessa hora, né? Quem está em casa, fica calmo, faz uma coisa de que gosta, né? Um bom momento cultural. Um bom momento cultural. Leia livros. Isso. Pega os livros da estante, arruma um livro em casa. Ler, é isso aí. Aqui tem uma pergunta que a gente já falou sobre isso, mas é bom reforçar, é bom repetir. Somos chatos nisso. Tenho 2 tios com mais de 60 anos, minha avó de 83. Tenho que continuar trabalhando e estudar. Tomo banho quando chego em casa, como a senhora bem disse, doutora Ana, sempre lavo as mãos e passo álcool em gel. Tá ótimo. Existe algo a mais que eu posso fazer? Não dá beijinho nas pessoas, nesses seus familiares, tá bom? E se você tiver quaisquer sinais de tosse, resfriado, qualquer coisa, põe uma máscara em casa para proteger os idosos. A Jaqueline Miranda, veja só, trabalha na rede ferroviária como bilheteira. Quais os cuidados neste momento? Lida direto com o público. Preciso me preocupar com o contato com as notas de dinheiro? Precisa, é grave, porque as notas de dinheiro circulam pelo Brasil. E são imundas. E são imundas, mas ela precisa também adotar os mesmos sistemas de higiene. Se ela conseguir ficar 2 metros de distância das pessoas, vendendo ali, passando dinheiro por baixo, que isso é possível. Se tivesse uma barreira física. Uma barreira ali, né? física seria o ideal. Lavar as mãos com frequência, tá? Ela podia trabalhar sempre com álcool gel do ladinho. Perfeito.
Exatamente, isso é muito bom. Porque daí ela, assim, a cada hora e meia, ela dá uma limpada. E de jeito nenhum levar as mãos ao rosto. De jeito nenhum. Esse policiamento é uma coisa que todo mundo tem que ter. Agora aqui, por exemplo, a gente está aqui. Não, se coçar o olho, eu não vou coçar o olho. É difícil, né? né? Aqui tá limpo, doutora. Aqui tá limpo, doutora. Não, sei lá, ó, meu celular, eu peguei em tanta coisa. Tá certíssima. Agora, 11 horas e 31 minutos. Daqui a pouco, novas informações importantes sobre o combate ao novo coronavírus. Voltamos já.